Saudações, sacerdotisas iniciados. Vamos fazer uma breve reflexão filosófica daquilo que é a maçonaria e a Rosa Cruz. A Rosa Cruz, ela surge no momento da imprensa, junto com a prensa de Gutenberg, na Alemanha. E logo nas primeiras gerações de impressos foram imprimidos dois textos muito importantes chamados Fama Hieroglifa, assinado por Christian Rosenkraus, um alemão conhecido também como o Irmão Invisível. Ele é um místico que compreendeu os mistérios da alquimia. E ele deixou os princípios da sua compreensão nesses manifestos, chamados Manifestos Rosa Cruz. Foram dois, o Fama Hieroglifa e o Manifesto Rosa Cruz, ambos assinados por esse autor, Christian Rosenkraus. E a partir disso, muitas ordens esotéricas se apoiaram numa filosofia que foi desenvolvida a partir da leitura desses dois textos. Esses textos, eles propõem uma coisa que é uma metafísica maior da forma abraâmica de compreender o mundo, dessa religião comum entre judeus, cristãos, islâmicos e também poderia dizer zoroástricos, uma religião ainda mais antiga do que essas três, mas que reflete muito os mesmos princípios. Porém, naquele momento, eles estavam mais preocupados em criar um desenvolvimento filosófico sobre a espiritualidade que não se identificasse com nenhuma parte institucional do cristianismo, ou seja, com nenhuma igreja, nem com a católica, nem com a ortodoxa, nem com a protestante, porque estava no momento de conflito entre católicos e protestantes durante a Revolta Protestante e a Guerra dos 30 Anos, que envolveu os Países Baixos e a Espanha e Portugal, os países ibéricos. Nesse momento, os filósofos, buscando a compreensão da alquimia, estudaram os princípios que foram sendo desenvolvidos coletivamente como a ideia e o movimento cultural da Rosa Cruz. É um pensamento, então, esotérico, místico, que tem uma leitura do mundo e foi muito desenvolvido na Alemanha no século XVIII, XIX e também no século XVI. Existem muitos pensadores, muitos poetas, especialmente alemães, do Sacro Império Romano Germânico, que contribuíram, cada um à sua maneira, com o pensamento Rosa Cruz. E no século XIX e começo do século XX, surgiram instituições, organizações Rosa Cruz, sendo a mais conhecida a MORC, criada na década de 1920, ou seja, mais ou menos 100 anos atrás, nos Estados Unidos, e é a principal representante em número de filiados do movimento Rosa Cruz aqui no Brasil. A sede fica na cidade de Curitiba e é um lugar muito bonito. A Rosa Cruz, ela tem um pensamento muito válido para a alta magia, muito válido. Se supõe
que quem criou as raízes do movimento Rosa Cruz foi o Cornélio Agripa, o grande mago do século XV, que escreveu também na Alemanha, porque ele era do Sacro Império Romano Germânico, a obra chamada Os Três Livros de Filosofia Oculta, que é o marco da magia. Ali é a primeira vez que a magia é condensada num livro e devidamente trabalhada. A maçonaria, ela surge nesse mesmo contexto. No século XVI, em 1500 e pouco, na Escócia, um grupo de pedreiros, de maçons, de construtores, onde haviam arquitetos, engenheiros, mestres de obras, pedreiros, companheiros e aprendizes. Todas essas pessoas estavam unidas em guildas, que era uma organização que carrega semelhanças com um sindicato. Porém, essa guilda, ela dava atenção para o pensamento esotérico. E no imaginário dessas pessoas, dessa guilda, os primeiros pessoas que estavam ali organizadas na Escócia, que faziam essa arte da maçonaria, né, de construir coisas, eram antigos cavaleiros templários. Pessoas que aprenderam a construir junto com os templários, que faziam então catedrais, faziam castelos, faziam pontes, construíam cidades. O avanço na arquitetura militar e na arquitetura urbana que os templários deram é enorme. Eles que desenvolveram grande parte dos grandes castelos e das grandes catedrais na época, nos 300 anos, quando eles se atuaram. E, então, esses primeiros maçons, de 1500 até 1600, eles buscavam se identificar com os templários, até porque eles eram também perseguidos, foram perseguidos como hereges, à semelhança dos magos. E nessa época, o estudo da magia, da filosofia natural, da alquimia e da astrologia compunha o cânone universitário. Então todos os sábios buscavam conhecer um pouco dessas áreas. Era como se fosse um estudo acadêmico. E as pessoas dessa guilda de maçonaria começaram a admitir nas suas fileiras, na sua rede de proteção mútua, porque eles davam um socorro mútuo um para o outro, eles ajudavam no comércio de um membro com o outro, ali, de um irmão com o outro, da fraternidade. Então, eles davam prioridade comercial, ou seja, dava a prioridade para fazer o comércio com as pessoas ligadas à guilda, a fraternidade de pedreiros, e eram pessoas que trabalhavam com dinheiro, recebia dinheiro, o que naquela época não era lá tão comum, não era todo mundo que recebia dinheiro em espécie. Eles recebiam mais em comida, em material, em roupa, em animais, grãos, cerveja, coisas assim. Dinheiro era usado muito para meio militar, de comércio internacional, mas também para pagar os pedreiros semanalmente, uma tradição que se mantém até os dias de hoje. Então, nesse lugar, à medida que foi admitindo as pessoas iluminadas da época, que eram os universitários, pessoas que sabiam lidar com a linguística, falavam outras línguas, liam filosofia, liam história, liam literatura, passaram a ser admitidos também nas ordens maçônicas. Mas essa primeira geração de maçons
eram pessoas que estudavam o hermetismo, a teologia, a filosofia grega, estudavam alquimia, estudavam astrologia, eram grandes magos. Então, essa primeira geração maçônica foram aquelas pessoas que estavam ali na primeira geração de uma sociedade de magia. E ao mesmo tempo que a maçonaria foi sendo desenvolvida, estava acontecendo no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, o movimento Rosa Cruz. Então, gradativamente, uma coisa foi influenciando a outra. Não tem um primeiro, não tem um segundo, porque eles nasceram basicamente juntos, do mesmo contexto, no mesmo século. E, nesse momento, gradativamente, as instituições rosacrucianas foram tomando aspectos da maçonaria. Então, teve uma maçonarização da Rosa Cruz, porque ela começou a se comportar igual àquela sociedade esotérica dos pedreiros livres, esotérica, mas prática também, porque eram pessoas ali que eram atuantes economicamente no local, pessoas atuantes socialmente, e gradativamente foi admitindo também pessoas politicamente relevantes, nobres, lordes, príncipes, reis, imperadores, grandes militares, grandes bancários. Nesse mesmo momento estavam surgindo os primeiros bancos e as primeiras bolsas de valores. E muitos deles foram admitidos também na maçonaria. Como já se tinha uma rede de apoio mútuo, isso beneficiou muito a distribuição da riqueza entre eles. Mas olha, não era o fato de pertencer à maçonaria que essa coisa era muito atuante. Era mais o fato de ser um membro ativo e que estava ali em boa harmonia e em atividade com as virtudes dessas guildas que passaram a ser irmandades e gradativamente viraram sociedades, até virar a maçonaria como nós conhecemos em 1717, com a criação da primeira grande potência, que é o Grande Oriente Inglês, lá da Inglaterra, em Londres, sediado em Londres. Lá é a potência mais clássica, mais antiga que você tem da maçonaria. Já os maçons vão ter também suas principais lojas na França, mas vai ser um outro tipo de maçonaria, mas existem várias formas de maçonaria, assim como existem várias formas de rosacrucianismo. E muitos maçons no século XIX formaram sociedades Rosa Cruz e usavam os templos maçônicos para ter essas reuniões Rosa Cruz. E foi de uma dessas sociedades Rosa Cruz, criadas por maçons, que vai nascer a Ordem Hermética da Aurora Dourada, conhecida também como Hermetic Order of Golden Dawn. Então a Golden Dawn, muito conhecida, ela foi uma dessas lojas rosacrucianas feitas por maçons que estudavam a alta magia, mas isso já foi no fim do século XIX, em 1885, 1886, 3 mestres maçons que eram eruditos, gostavam de traduzir textos, estavam ali imersos nessa tradição rosacrucianas e começaram a traduzir certos textos secretos de Christian Rosenkraus sobre Cabala, e através disso criaram a Rosa Cruz, e depois, alguns anos depois, criaram a Golden Dawn.
Então, olha, foram as mesmas pessoas, maçons que fizeram a Rosa Cruz, que depois fizeram a Golden Dawn. Essa não foi a primeira Rosa Cruz, foi uma das várias que já existiam, porque ela foi muito popular, sobretudo na Alemanha. Muitos pensadores alemães foram Rosa Cruz, muitos filósofos, muitos poetas, músicos. E na Inglaterra, muitos maçons, artistas, intelectuais, políticos. Na Inglaterra e na Alemanha tinham tradições de bancos. Os primeiros bancos estavam ali bem estabelecidos nesses dois lugares. E a tradição de bancos também vai ter uma correlação boa com esse ambiente maçônico, através do contato social, de estar presente junto com outras pessoas numa mesma órbita de influência, das mais diferentes hierarquias sociais. Nobre com rico, com militar, com juiz, com comerciante, enfim, com intelectuais, né? Esse era o clima, então, da maçonaria até o século XIX, começo do século XX. E foi assim também que surgiu a Rosa Cruz, que em 1920, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas criam uma Rosa Cruz para fazer uma Rosa Cruz diferente da Golden Dawn. A Golden Dawn ela já tinha acabado, mas era muito importante, muito famosa, e ela usava muita magia cerimonial, a magia que nós chamamos de teurgia, que é a magia que se usa para trabalhar com anjos. E a maçonaria não, desculpe, a Rosa Cruz que vai ser desenvolvida, ela vai ser mais através da ideia da psicologia, do mentalismo, de desenvolver funções mentais, um treinamento mental, o que era diferente, então, da Golden Dawn, que era mais esotérica, mais hermética, e a Amorc mais mística, mais mentalista, mais psicológica. Ela estava ali naquela onda de Freud, de Jung, né? Dos pais da psicanálise. Então, essa é uma breve história da maçonaria e da Rosa Cruz até o começo do século XX. Um grande abraço para todos e tenham um excelente final de semana.